O Tony Stark é um gênio que não para quieto, né? Toda hora o cara tá criando alguma armadura nos quadrinhos, ou em alguma animação, ou no cinema, cara. E a maioria das vezes, né, quando ele cria uma nova armadura, ou alguma coisa, né, grandiosa, ele atribui uma inteligência artificial para cuidar melhor daquela tecnologia, né? E já se passaram muitas inteligências artificiais na vida do Tony Stark. E para quem não sabe, IA é a abreviação, né, de inteligência artificial, e eu vou usar muito esse termo aqui nesse vídeo, né? Temos alguns exemplos de IAs, como o Jarvis, a Sexta-feira, o Ultron, a Karen e muitas outras. Hoje veremos todas as IAs que o Homem de Ferro já criou e a função de cada uma delas, né, na vida do Tony Stark. Talvez veremos mais dessas IAs, né, no futuro do CM, né? Inclusive teremos a série, né, do Máquina de Combate e também a série Coração de Ferro, né? Talvez até um Rapaz de Ferro vindo aí no futuro do CM e algumas outras versões alternativas do Tony Stark. Então é possível sim ter outras, né, inteligências artificiais vindo aparecer pra gente. Então é isso aí, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos começar aqui com Homer, cara, a primeira inteligência artificial do Homem de Ferro nos quadrinhos. Muitas pessoas, né, acabam desconhecendo essa inteligência, mas ela era a principal no início dos quadrinhos. Ela servia como uma assistência de organização, né, e ajudava o Tony Stark com tudo, cara, desde as indústrias Starks até mesmo a organizar a casa dele, como fechar janelas, atender ligações e etc. Homer também era capaz de pilotar os trajes do Homem de Ferro, né, em alguns casos de emergência. Então era sim uma IA bem avançada e foi inclusive responsável, né, pela criação de outras inteligências artificiais do Tony Stark. Ele pegou a programação do Homer, né, e criou, por exemplo, o Jarvis, né, que é uma IA bem mais evoluída e que vamos falar melhor daqui a pouco ainda nessa lista. Mas voltando então pro Homer, cara, ele também serviu como a IA responsável pelos trajes do Homem de Ferro na animação de 1995, né? Então foi sim uma IA bem importante. Ainda falando, né, de primeiras inteligências artificiais que o Tony Stark já criou quando ele era bem jovem, cara, bem pequeno mesmo, ele desenvolveu, né, lá no início uma inteligência artificial mais focada em criações e engenharia. Ela foi chamada de Doom-E, um braço hidráulico que ajuda o Tony, né, a criar os seus equipamentos tecnológicos e até mesmo algumas de suas armaduras. É uma inteligência limitada a essas criações e não é tão evoluída, né, como outras inteligências artificiais bem poderosas que o Tony já criou. Mas esse braço mecânico já salvou a vida do Tony Stark inúmeras vezes, né? Como por exemplo em Homem de Ferro 1. Quando o Tony estava precisando do seu reator Arc, então a Doom-E percebeu e levou, né, o reator Arc até o Homem de Ferro, salvando a vida dele. Não foi por um comando, foi porque ela percebeu que o Tony precisava. É uma baita de uma inteligência. Próximo agora temos ele, cara, o Jarvis, né? Se o Batman tem o seu mordomo, né, o bilionário da Marvel também tem que ter o seu, né? E pois é, o Jarvis é como o Alfred do Batman pro Homem de Ferro. E como eu disse, nos quadrinhos, né, o Jarvis foi criado para ser melhor do que o Homer, né? A primeira inteligência artificial do Tony. Já no UCM, o Jarvis que foi a principal, a primeira, né, inteligência do Tony. O Jarvis foi a que passou mais tempo com o Tony Stark. E o nome Jarvis, cara, foi dado a ele porque quando ele era pequeno, né, o Tony Stark tinha mesmo um mordomo, tipo o Alfred, né, que cuidava dele e que se chamava de Jarvis. Então, quando ele cresceu e criou essa inteligência artificial, ele deu o nome do seu antigo mordomo. O Jarvis, no CM, ele tinha a função de ajudar na administração, né, das indústrias Starks e também na segurança da Torre Stark. E o Tony ainda carregou, né, o Jarvis em todas as suas armaduras, de modo que o Jarvis consiga configurar e controlar todas elas. Próximo temos aqui Verônica, cara. O Homem de Ferro não tinha mais o Jarvis nesse momento, pois ele usou, né, para criar o Ultron e o Visão. Então ele estava usando diferentes inteligências artificiais para alguns trabalhos. Uma delas era a Verônica, cara, que resumindo, né, é a famosa armadura Hulkbuster. A Verônica também é uma caixa cheia de partes da própria Hulkbuster, né, esperando por reparação. Toda vez que o Tony danificava a Hulkbuster lutando contra o Hulk, a Verônica enviava partes novas, né, para a armadura do Tony Stark. É uma IA bem inteligente e potente, né, porque o Tony às vezes nem precisava pedir com todas as palavras e a Verônica já enviava as partes novas, né, para a armadura Hulkbuster. Próxima inteligência artificial do nosso vídeo, cara, temos aqui a atual, a Sexta-feira, né, a atual inteligência artificial que ele usa no seu dia a dia para controlar suas armaduras e que ele inclusive usou nas suas batalhas durante Guerra Infinita, né, e Ultimato. Foi a IA responsável também por analisar o padrão de luta do Capitão América, né, durante a luta dos dois lá em Guerra
Civil. O Tony pegou a Sexta-feira porque, como eu disse antes, né, o Jarvis ele acabou deixando de existir. E o Tony precisava de uma nova IA para substituir o Jarvis. Então ele achou vários cartuchos de inteligências artificiais que ele já tinha criado antes, né, e acaba escolhendo a Sexta-feira e carrega ela em todos os seus trajes. Nesse momento, né, em que o Tony escolhe a Sexta-feira, é mostrado também outros cartuchos, né, com novas inteligências artificiais que o Tony já tinha criado, né, caso desse algum problema com alguma inteligência artificial ele precisasse substituir. E aí ele pega a Sexta-feira, né, o cartucho da Sexta-feira, e conecta ela e carrega, né, nos outros trajes do Homem de Ferro. Porém, nesse mesmo momento, cara, ali na mesa, vemos outros dois cartuchos que o Tony Stark tinha criado, né, outras duas inteligências artificiais. Uma se chamava de Jocasta, né, e outra se chamava de Tadashi. Não sabemos como que eram as vozes dessas IAs, né, mas com certeza eram também bem evoluídas no nível da Sexta-feira, né, só que parece que a Sexta-feira era melhor e aí o Tony acabou pegando ela. Próxima inteligência artificial do nosso vídeo é a Edith, cara, a inteligência artificial que o Tony Stark deixou de presente pro Homem-Aranha do Tom Holland. É um sistema de segurança, defesa e inteligência tática artificial de realidade aumentada, conectada a um óculos de sol. Edith dá ao seu usuário acesso à rede global de satélites, né, das indústrias Starks, juntamente com um arsenal de mísseis e drones. Essa inteligência era super avançada, tanto que o Mistério quis roubar do Homem-Aranha, né? E aí no fim, o Peter preferiu se abster dessa Edith e não quis ficar com ela não, era muita responsabilidade. Ainda falando do próprio Homem-Aranha, né, o Peter Parker, ele ganhou mais uma inteligência artificial do Homem de Ferro. Ela foi chamada de Karen e estava conectada, né, carregada ao traje do Homem-Aranha, né, que o Homem de Ferro deu pra ele. E também estava conectada ao traje Aranha de Ferro. O Tony, como se preocupava com o Peter Parker, deu a ele esse traje, né, totalmente tecnológico, tinha diversas formas de teias, GPS, né, identificava as pessoas, recebia ligação pelo traje, mais um monte de funcionalidades bem parecidas, né, com as do próprio traje do Homem de Ferro. Também tinha um rastreador caso o Homem de Ferro quisesse encontrar o Peter Parker e descobrir o que ele estava fazendo. Inclusive a Karen ajuda o Homem-Aranha a tomar uma atitude melhor, né, porque ela começa a identificar todas as coisas possíveis e aí determina melhor um tipo de ação que o Homem-Aranha pode tomar. Como por exemplo, quando ela ajudou ele a entrar no monumento em Washington, né, e salvar os seus amigos. Quebra! É vidro balístico de 4 polegadas, vai ter que tomar impulso. Próxima grande inteligência artificial criada pelo Tony Stark, cara, temos o Mindframe, né, considerado um dos filhos até do Tony Stark. É um robô que o Tony Stark criou para assumir o seu lugar salvando o mundo, quando o próprio Tony decidiu se aposentar. Um robô que pensa por si só, né, ele tem os poderes ali e as habilidades das armaduras do Homem de Ferro, e inclusive ele se tornou o líder dos Vingadores no seu universo, nos quadrinhos. Na animação Hulk e os Agentes Smash, né, a gente viu uma versão ali do Mindframe que se tornou um vilão, né? E aí o Homem de Ferro e o Hulk derrotaram ele nessa animação. Mas nos quadrinhos ele foi criado para ser um herói. Falando em androides, né, que o Tony Stark já criou, cara, temos que falar do Ultron, né? A inteligência artificial que se tornou um dos maiores vilões dos Vingadores. Nos quadrinhos, né, foi o Hank Pym que acabou criando o Ultron. Mas no CM ele foi criado pelo Tony Stark e pelo Bruce Banner, também com a ajuda da Joia da Mente. A ideia do Homem de Ferro era desenvolver um sistema de inteligência artificial para analisar e prevenir possíveis ameaças extraterrestres, né, contra a Terra. No entanto, né, segundo após a sua criação, o Ultron, como era uma inteligência artificial super avançada, conseguiu evoluir sozinho ainda mais, cara, rapidamente. E ele chegou à conclusão de que a própria humanidade era o maior perigo da Terra. Então ele se rebelou contra o Tony Stark e construiu o seu próprio corpo, se tornando um vilão. E bom, já que falamos do Ultron, né, o Tony Stark no UCM também criou o Visão, cara, misturando, né, a inteligência artificial que era do Jarvis, né, com a Joia da Mente, Vibranium e a própria mente do Tony Stark e do Bruce Banner. E assim ele criou um novo androide. Esse androide se juntou aos Vingadores, né, inclusive ajudou a derrotar o Ultron. Ele foi evoluindo cada vez mais ao ponto de sentir emoções e de se relacionar com a Feiticeira Escarlate, né. Mesmo sem a Joia da Mente, né, esse androide que passou a ser chamado de Visão era super avançado, cara, e ele conseguiria sim ter uma vida sem a Joia da Mente. A própria Shuri cita isso, né? E também a gente viu o Visão branco que não tinha a Joia da Mente. E ainda assim, era um ser com uma inteligência artificial avançadíssima. Próxima inteligência, cara, aqui do nosso vídeo criado pelo Tony Stark, temos ele, o próprio Tony Stark. Uma versão holograma de inteligência artificial do Tony Stark que era o mentor da Riri Williams, né? A Coração de Ferro que assumiu o legado, o manto do Tony Stark nos quadrinhos.
Starks. É praticamente a mente do Tony Stark em forma de inteligência artificial e que podia virar um holograma. E essa inteligência artificial, né, ajudou a Riri Williams na criação da sua armadura e dos seus equipamentos, né? Inclusive ela também podia controlar outras armaduras do Homem de Ferro ali ao mesmo tempo e também a armadura da própria Riri Williams. Esse holograma do Tony parecia estar vivo, cara, de tanto que ele usava suas armaduras para ajudar ali os Vingadores. Inclusive tem alguns rumores aí, cara, né, algumas teorias que diz que esse Tony Stark, né, tipo um mentor, um holograma, pode vir aparecer na série da Riri Williams, né, ou até mesmo no futuro do UCM. Outro robô criado pelo Tony Stark foi o Ragnarok, né, nos quadrinhos, criado a partir do DNA do Thor, né, com algumas partes mecânicas. Ele não era um clone biológico, cara. Dentro dele tinham sim partes mecânicas e ele só imitava em alguns aspectos, né, os poderes do Thor, mas não chegava nem perto, né, do nível de poder do Deus do Trovão. Até mesmo o martelo do Ragnarok era mecânico e não feito de uru e encantado como o martelo do Thor. O Hércules nos quadrinhos, né, acabou esmagando esse robô e a gente não teve mais muitos detalhes, né? Mas como ele é um robô e toma atitudes por si só, né, e demonstra certa inteligência, ele era sim uma inteligência artificial, né, criada pelo Tony Stark, por mais que ele parecesse em alguns aspectos um clone biológico do próprio Thor, mas ele não era. Não podemos esquecer também, né, do Virgil, cara, um programa criado pelo Tony Stark de um futuro alternativo. Só que essa inteligência artificial, ela foi controlada depois pelo vilão Immortus, né, que fez dessa IA um vilão e enviou contra a equipe de heróis, né, da Terra, Force Workers, né. E aí essa inteligência artificial também podia aparecer em forma de um holograma, só que era uma tecnologia que permitia que ele atacasse fisicamente os seus alvos, né, mesmo tendo um corpo holográfico. Mas no fim essa IA foi destruída e não tivemos mais detalhes dela, e por mais que era o vilão Immortus que estava usando ela, foi o Tony que tinha criado. Mas bom, nerds, é isso aí, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais da inteligência do Homem de Ferro e das inteligências artificiais que ele já foi capaz de criar. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e eu vou trazer mais vídeos diferenciados pra vocês, então eu conto com a sua presença nos próximos vídeos. Falou, valeu, fui!